Olá, boa noite, bem-vindos. Esperar o pessoal chegar. Espero que vocês estejam bem. Tô um pouquinho atrasada aqui, mas tudo bem. Tinha esquecido como que faz live. Esperar só um minutinho pro Instagram ir avisando as pessoas. Deixa eu só fechar até a janela, porque senão o barulho da rua. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, ouvir a música? Poderiam me avisar se tá muito alta, muito baixa? Ai. Vamos ver que a minha internet, assim, ela no computador não funciona muito bem da musiquinha, mas a gente vai fazer mesmo assim. Parou, ela volta. Ela parou. Tudo bem, a gente faz o que é possível. Obrigada, Bia. Espero que vocês estejam bem, né? Tanta coisa acontecendo, ai meu Deus. Mas vamos lá, eu vou começar e quem for chegando, for saindo, tá tudo bem. Eu vou deixar, provavelmente vou tentar deixar salva. Eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de despertar da consciência, que de alguma maneira também está conectada com um propósito de vida, com autoconhecimento. Autoconhecimento, para muitos, acaba sendo um tabu, né? É um tema que muitas pessoas, autoconhecimento, tem um pouco de preconceito com... Porém, ele é a chave da transformação nossa humana. Porque quanto mais eu me conheço, né? E essa é uma pergunta que muitas pessoas acabam fazendo. O que é o autoconhecimento? Por que é importante me autoconhecer? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu tenho clareza também dessa minha missão de alma, desses meus dons, dos meus talentos, porque eu vou parando de ouvir os barulhos externos e eu vou ouvindo o interno. Só que isso vai vindo do silenciar. E é só quando eu silencio que essas perguntas elas começam a aparecer. Oi, Thay! Só quando eu silencio que essas perguntas elas começam a aparecer. Que perguntas? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Por que eu levanto todo dia de manhã? Eu lembro quando, 2013, 2014, foi quando eu comecei esse processo. Eu tava me arrumando para encontrar umas amigas e eu lembro que eu olhei e eu falei, nossa, boa noite, meu bem. Eu olhei no espelho e não me identifiquei, sabe? Eu falei, quem é essa pessoa que tá indo trabalhar, tá indo sair com a mesma roupa? Eu sou o que eu quero fazer nessa vida. Aí juntou que eu fui fazer uma viagem com amigas e eu fui mergulhar, eu não consegui mergulhar. Eu falei, meu Deus, mas por que eu não consegui mergulhar? E não por uma frustração de não ter conseguido mergulhar, mas eu consegui perceber como a mente ela age na nossa programação, na nossa vida, como ela controla a gente, sabe? E aí começa essa série de perguntas, e aí o sentimento de que estou perdida, angústia, ansiedade. Quando eu tô fazendo algo no externo, até mesmo para uma sobrevivência natural, mas que tá muito longe da minha missão de alma, que é aquilo que me faz sentir realizado, que eu acordo e me movimenta, então esses sentimentos eles ficam ainda maiores. E essas perguntas, esse processo de autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque você vai deixando, como eu estava falando anteriormente, deixando de ouvir o barulho externo do que a sociedade espera de você, o que seus pais esperam de você, e vai ouvindo o barulho interno. Oi, Noara! E vai começando a ouvir, não o barulho interno, eu digo, esse chamado interno, que vem desse silenciar. Então, agora no lockdown, principalmente, a gente tá sendo mais do que convidado, a gente tá sendo obrigado a olhar para dentro, né? Mais um mês ou 2 para olhar para dentro.
E como que eu vou descobrindo, né, quem sou eu, o que eu gosto de fazer? Com perguntas, com papel. Eu me lembro muitas vezes, na época, eu morava perto do Parque Ibirapuera e eu ia caminhar. Muitas vezes eu chorava de desespero, porque eu tava perdidaça. Eu não sabia muitas coisas, eu não tava satisfeita com a vida que eu tava. Então eu escrevia muito. E perguntas, elas foram muito importantes para mim. E aí, essa descoberta do que eu gosto de fazer? Quais são os meus valores? E aí você pode perguntar para os seus amigos, para os seus parentes próximos. Quais são os meus valores? É aquilo que eu não abro mão. Eu tenho uma amiga que para mim é muito claro um dos valores dela, que é a família. A gente veio pra cá e ela praticamente ficou de homesick todo o período por conta desse valor ser tão forte. Então, se seu valor, por exemplo, é segurança, quando você tá num ambiente que você não tem segurança, você sofre pela instabilidade, pela falta de não ter o mínimo de controle. Aquilo te abala profundamente emocionalmente. Então, um processo também desse autoconhecimento é saber quais são os meus valores. O que é inegociável para mim? Eu não abro mão da minha liberdade, eu não abro mão. Do que eu não abro mão? Então, isso são valores. Depois eu vou colocar até lá no meu grupo no Telegram, falando um pouquinho sobre valores e uma atividade para vocês fazerem. Vou colocar alguns valores e explicar um pouquinho como vocês podem fazer isso. Então a gente tá nesse momento, né? Nesse momento de despertar, nesse momento de olhar para dentro e saber quem eu sou. Ele é muito importante para que eu não me perca. Eu não... Como eu posso dizer isso para você? Você não é facilmente convencido pros outros, sabe? E aí, essas perguntas, elas vão te ajudando nisso. Quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu vim fazer aqui. O que você faria se você não recebesse nenhum dinheiro para fazer? E quanto mais você silencia, quanto mais você olha para dentro, você vai descobrindo suas crenças, que é o que eu acredito, né? O que eu acredito sobre o amor? O que eu acredito sobre o sucesso? Né? O que é sucesso para mim? O que é amor? O que é felicidade? E conforme eu vou fazendo essas perguntas para mim, de quem sou eu, os meus valores, o que eu acredito, principalmente as crenças, você começa a fazer outra pergunta, que é: eu acredito nisso porque eu acredito porque alguém me disse essa verdade, né? E aí entra a parte da nossa criação, que na nossa primeira infância forma quem a gente é. E aí você vai identificando o que é meu, o que é dos meus pais. É separar, né? E construir esse ser. Quando você começa essa jornada de despertar de quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, o que eu acredito, você começa a identificar e desvendar as máscaras. Você começa a descobrir. E aí é muito importante coragem e sinceridade com você mesmo, com você mesma, e auto-perdão também, porque você vai acessando memórias e que muitas vezes você não vai se orgulhar de como você agiu, reagiu, olhou, e aí vem o auto-perdão, porque era a melhor consciência que você tinha naquele momento para lidar com aquela situação. Então, você fazendo essas perguntas, né, e voltando e descobrindo quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, os meus valores, as máscaras, você começa a perceber, por exemplo, por que eu não consigo falar não? Ah, porque eu tenho desejo de aceitação, eu preciso ser aceito por todos. Mas por que eu desenvolvi, né, essa máscara? Eu não consegui dizer não, por exemplo, vem muito da infância,
do bonzinho, né? Vem da máscara do bonzinho. Porque se ele disser não, ele não vai ser aceito. Ele vai ser considerado ruinzinho, o malzinho. Ele tem medo da exclusão da família, ele tem medo de não ter o amor dos pais. Então, dependendo de como foi a sua criação, se você veio de uma criação mais rígida, não sei qual a profissão do seu pai, da sua mãe, mas você aprende a ser, você desenvolve essa máscara para sua sobrevivência. E aí você começa esse processo. Quanto mais eu me conheço também, mais eu deixo de depender dos outros, mais, como eu posso dizer isso? Eu trago para mim a minha parcela de responsabilidade sobre todas as situações. Eu paro de culpar os outros, eu paro de jogar os meus problemas, os meus dramas, os meus traumas em cima dos outros. Tem uma frase que eu gosto muito que é: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Essa frase ela é maravilhosa e é muito verdade. Quando alguém fala algo, ele não tá falando para você diretamente. Ele tá falando algo generalizado, mas algo que ele fala te pega. E aí é que começa também esse processo de despertar, esse processo de autoconhecimento, que é: por que me doeu? Que memória que eu acessei quando essa pessoa disse isso? Eu me senti rejeitado? E por que eu me senti rejeitado? Qual foi o momento na minha vida que eu passei por alguma situação em que eu me senti rejeitado? Ou de fato vivi isso, né? E aí você começa a ressignificar, você começa a dar um novo significado também para isso que você viveu. Você começa a identificar traumas, dores, situações que você viveu e você não gostou, ou aquilo que você tem muita dificuldade de falar sobre, provavelmente aí tem um trauma. E daí a importância de você olhar, porque o tempo ele não cura nada. Você só tá abafando, só tá deixando um band-aid. Em algum momento na sua vida, você vai ser convidado a olhar para isso. Você vai ser convidado a olhar para essa ferida, para esse cuidado. Por isso a importância. Nós não somos somente corpo físico, somos mente, espírito, alma. Por isso é importante de fazer uma terapia, né? Ter um psicólogo. E infelizmente ainda tem muitas pessoas que acham que fazer terapia é para louco quando tá passando por depressão ou só ansiedade. Não, é mais um processo, é mais uma ferramenta nesse processo de se conhecer e parar de depender das opiniões dos outros. Eu paro de precisar de validação. Você passa a ter mais opinião própria. Você não se preocupa mais com os julgamentos. Você consegue perceber quando você está fazendo algo para agradar, para ser aceito, para ser validado. E no quesito incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Então por que essa pessoa fez isso e me doeu? Por que me pegou? E ser sincero contigo. Porque se você não consegue ser sincero nem com você, e se você nem se conhece, como é que o outro vai fazer isso? Como é que eu vou oferecer isso pro outro? E pro relacionamento é a mesma coisa. Então, se tá acontecendo algo no relacionamento, mas espera aí, isso não é meu, isso é do outro. Ou o que é meu, o que é do outro? E começa a separar de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais amorosa. Dentro do processo de autoconhecimento, dentro desse processo que a gente chama de despertar, quanto mais eu vou me alinhando comigo, mais eu vou me alinhando também com o universo. Eu vou entrando no fluxo da vida, né? Nossa vida é como um rio. E quando a gente tá fora, a gente vai encontrando, né? Vai tropeçando aí. Quando eu estou alinhada com o universo, vai fluindo. Sabe o que a gente chama de sincronicidade? É algo que começa a acontecer muito quando a gente está nesse processo de despertar. Você conhece uma pessoa que de repente faz uma terapia, ou você vai para algum lugar e conhece. Eu tenho uma vez, pouco antes de vir para a Austrália, estava bem conectada nesse fluxo, e eu fui fazer uma viagem
Aí fui fazer uma viagem, fui para o centro de Piracanga, no sul da Bahia, que é uma ecovila, onde fiz minha primeira formação. E lá eu tive esse vislumbre de que eu quero trabalhar com terapias, eu quero trabalhar com... Quero que as pessoas saibam o que é chácara, o que é autoconhecimento, eu não sei o que, eu não sei como. Isso era 2016, 2017. Mas eu sei que é isso, meu coração, assim, vibrou. E eu fiquei num quarto com uma menina, que hoje a gente é amiga, a gente virou amiga. Eu não sabia, quando eu cheguei no quarto ela não tava, era um quarto coletivo, ela tava dormindo na cama da frente. E aí os nossos cursos não batiam os horários, a gente se encontrava muito pouco, só à noite. E aí chegou no último dia que a gente foi conversar mais. Ah, pra onde você vai daqui? Tá voltando pra casa? Ah, não, tô indo pra Chapada dos Veadeiros. E você? Ah, eu também. Quando? Hoje? Ah, eu também. E aí você vai entrando nesse fluxo. Eu ia pra Chapada, eu não sabia como que eu chegaria no hostel. A gente pegou voos diferentes, mas chegando no mesmo lugar, no mesmo tempo, lá no aeroporto. E foi um dia que eu passei muito mal. Normalmente, quando você faz algum processo de limpeza energética, alguma iniciação, é muito normal, como a gente tá iluminando, né? Tá quebrando padrões, a gente passa por um processo de limpeza. Passando muito mal, ela cuidou de mim. E chegou lá, as amigas dela me deram carona, e a gente passou vários dias juntas. A gente foi até para um retiro que tava tendo lá, do Prembaba na época. Fomos vários dias para lá, curtimos várias cachoeiras. Foi muito fluido. Elas foram embora, eu mudei de hostel. E quando eu mudei nesse hostel, eu falei, nossa, eu queria tanto conhecer tal cachoeira, mas eu vou ter que pedir carona ou comprar um passeio, mas não sei se vai dar, porque eu não tenho a grana aqui, né, suficiente. Aí eu cheguei no quarto, uma moça tinha acabado de chegar, lá, amanhã eu vou pra cachoeira, não lembro, Santa Bárbara, eu acho. Santa Bárbara, que aquela maravilhosa azul, era isso. Ah, eu falei, não acredito, tem uma vaga no carro, não acredito. Então, você vai entrando nesse fluxo, várias coincidências, várias sincronicidades. Aí, num hostel que eu fiquei antes de ir pra Piracanga, também fiz amizade com uma outra amiga muito especial pra mim, a Gabi. E a gente fez várias trilhas, enfim. Então, quando você vai se alinhando com esse interno, vai se alinhando com o universo, você vai se alinhando também com esse processo de quem eu sou, você vai mudando também a vibração, você vai mudando as pessoas que você vai se conectando e vai conhecendo. E essas pessoas, elas vão te levando, te apresentando novas ferramentas para você se autoconhecer. Você aprende muito com o próprio processo de vida dela. Isso são presentes de quando você começa a se alinhar, né? E por que eu decidi, né, falar um pouco sobre esse processo? Porque eu vejo muitas pessoas que começam isso, principalmente aqui na Austrália, e se sentem muito perdidos. E por quê? Porque estão muito identificados com um cargo. Porque quem eu sou, infelizmente, como ser humano, é muito fácil a gente colocar em caixas, né? E normalmente as pessoas já se apresentam com a profissão delas, com o cargo delas, sendo que nós somos muito mais do que isso. Eu até fiz um post essa semana porque eu tinha feito uma enquete, né, perguntando se as pessoas me conheciam, como é que era e tal. Porque esse Instagram, ele nasceu desse processo de despertar também. Depois que eu fiz meu primeiro intercâmbio, minha mente abriu totalmente, muitas coisas aconteceram. Eu falei, gente, o Brasil é muito pequeno, enfim. Então mudou muito já. E eu não sou só a Thaís que trabalha com terapias, mas que eu já fui milhões de coisas. Eu já fui vendedora de curso na Microlins, eu já fui professora de informática na Microlins, eu já fui analista de call center de seguro de carro, eu já trabalhei na loja de perfumes que meus pais tiveram uma época, trabalhei com treinamento e desenvolvimento muitos anos e foi ali que eu vi minha paixão. E por que o autoconhecimento, né, ele tá muito conectado também com o nosso propósito? Porque, e é muito importante a gente olhar também para nossa infância, porque lá a gente tem esses vislumbres. Eu lembro que quando eu era pequena, eu amava brincar de escolinha, amava. E de apresentadora, eu tinha um gravador da Gradiente, aquele vermelhinho com azul. Eu adorava ficar falando na frente do espelho e não sei o quê.
E eu lembro que durante esse processo eu tive um sonho com o meu avô, que é muito especial, já está falecido, e ele me dava esse gravador e falava, esse é seu presente. Isso foi uma das respostas mais lindas também. Mas eu lembro que quando eu fui começar a trabalhar, eu trabalhei numa empresa por muitos anos, por quase 8 anos, e lá comecei no call center e quando eu entrei, a moça que me deu treinamento, obrigado, Bia. A moça que me deu treinamento, nossa, ela tinha uma leveza, ela tinha um jeito de transmitir, eu me identifiquei, me conectei muito com ela, sabe? E eu fui lá, falei, olha, tudo bem, prazer, me apresentei. Nossa, muito legal, você tá de parabéns, eu amei treinamento e tudo mais. Como que você fez pra começar nessa área? E daí ela falou a faculdade que ela tinha feito, aí eu fiz a mesma faculdade. Aí ela falou que depois ela teve um processo interno e ela passou. E aí lá dentro da empresa eles desenvolveram a área. Eu falei, bom, eu quero ser professora, mas eu não quero ser professora em escola. Tá aí uma oportunidade. Ser professora dentro de empresa. Eu criei uma nova oportunidade, né? Eu vi uma nova oportunidade a partir do momento que eu me coloquei para experienciar, fui trabalhar, né? Então, mas até então eu nem me tocava sobre. E, enfim, fui fazer a faculdade. Quando eu decidi que eu ia sair da empresa, abriu o processo de recrutamento dentro da empresa. E aí o universo ele vai se alinhando, isso é o mais interessante. Abriu o processo interno, só que tinha que ter uma requisito era ser supervisora, não era supervisora, era só backup e tal. E coincidentemente, a minha amiga, ela era a namorada do. Namorada? Namorada de uma das pessoas que trabalhava na área. E eu falei, como que é falar com o gerente? Ele é legal, ele não é? Tipo, é de fácil acesso? Porque eu queria muito falar com ele, que eu queria muito participar, mas que eu não posso, né? Se existe alguma possibilidade. Ela, não, é tranquilo, vai lá falar com ele. E aí eu fui, liguei pra ele, falei, tremendo. Ele falou, não, vem aqui, traz seu currículo. E aí eu fui, gente, eu quase chorando. Eu sou muito sensível. Naquela época eu não tinha autoconfiança nenhuma. E eu fui tremendo e expliquei e tal. Enfim, eu sei que eles mudaram o processo, aí tanto eu, outras pessoas puderam participar. Eu sei que no final eu consegui passar no processo. E mesmo durante o processo que tinha que fazer um treinamento, eu nunca tinha feito treinamento na minha vida, mas ensaiei e tudo, enfim, as coisas foram fluindo, sabe? E eu achei aquilo muito incrível, eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendi por quê. Mas isso tá, né, já tava lá os vislumbres na minha infância. Então, se você tá um pouco perdido também sobre essas questões, né, do que eu vim fazer aqui, eu deixo um convite, né, esse exercício para você olhar na sua infância, ali até os 7 anos de idade, o que você gostava de fazer. Pergunta para sua tia, para sua mãe, para os seus pais, primos, o que você, né? E aí você pode fazer várias coisas, porque eu também gosto de arte, eu adorava fazer cartãozinho de Natal, entregar, ficou para pendurar na árvore de Natal e essas coisas assim. Então, são vislumbres, sabe? Que você vai acessando e você pode ir escrevendo para te auxiliar também para ter mais clareza também nesse processo. E oi, amiga, Irene aqui. A minha amiga Irene é uma pessoa muito importante na minha vida nesse processo de despertar também, porque ela foi a primeira pessoa que me convidou a conhecer a meditação. Me convidou para ir num centro budista na Vila Madalena. Foi a primeira vez que eu fui meditar. E é um processo tão importante. Hoje você é muito importante na minha vida. Já fico emocionada. Saudade. E fiquei real, ó. E lá foi muito transformador, né? Eu lembro quando a Irene tava pra ir pro intercâmbio, voltando, e ela me disse algo também que foi muito importante, que foi... A gente só conhece os caminhos que a gente percorreu.
né? Por isso a importância de se permitir experienciar também, né? Experimentar dentro desse processo de despertar. Foi muito importante para mim. E a gente trabalhou juntas também. E enfim, bom, eu não quero me prolongar tanto aqui, né? O objetivo é realmente trazer um pouquinho de como foi para mim, da importância que é esse processo de autoconhecimento, porque quanto mais, né, eu me conheço novamente, menos dependente das pessoas no sentido de validação externa eu vou precisando. Eu vou colocando os meus limites, eu vou sabendo, tendo clareza o que eu gosto, o que eu não gosto. Peraí, você tá invadindo o meu espaço, isso tá doendo, não estou gostando, não estou me sentindo bem. Tô fazendo isso para agradar meus amigos, eu tô fazendo isso para agradar meus pais, eu tô fazendo isso porque eu acredito, porque eu gosto. Você vai se alinhando com essa verdade. E as máscaras vão caindo também. Você vai. Não, muitas vezes não é fácil, muitas vezes acaba sendo um pouco doloroso, porque você vai vendo suas sombras, você vai vendo máscaras, você vai vendo como você começou a construir essas máscaras, e isso vai doendo, porque você fala, nossa, né? Às vezes fala, nossa. Por que que eu fiz isso? Foi só para agradar fulano de tal. E às vezes você fica chateado com você. Mas depois você, é aquilo que eu falei, é muito importante o processo de auto-perdão, né? De ser amoroso contigo, de entender que era o melhor que você podia fazer naquele momento. E não ficar se punindo, né? E continuar. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se está fazendo sentido, se vocês querem colocar algum comentário, eu gostaria que eu falasse algo sobre. Se vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Mas é isso, quem é esse ser que te habita? Você é fruto das suas experiências, você pode parar um pouquinho e escrever, de repente, os principais pontos da sua vida, os fatos mais marcantes. Isso também pode trazer muito aprendizado, muita clareza sobre você, sobre o seu processo. É uma jornada. Eu vejo que muitas pessoas querem que as coisas aconteçam do dia para a noite, né? Como se fosse uma aspirina, porque nesse processo você pode descobrir traumas e dores, né? Com relação às pessoas que você mais ama nessa vida, que são os pais, por traumas de infância, né? E aí tem a criança ferida. Porque você queria, né? Como eu já falei outras vezes, a criança é egóica, ela quer as coisas do jeito dela, na hora dela, e se não é, ela não consegue compreender, né? Quando ela não tem um nível de consciência, principalmente bebê. É muito comum acontecer o processo de amor interrompido, né? Como a gente fala na constelação familiar. Então, de repente, a mãe precisou viajar para trabalho, por exemplo, ou o pai. E aí, quando a mãe volta, essa criança, ela não consegue se conectar direto. É como se ela tivesse raiva, sabe? Dessa mãe, ela sente como se fosse um abandono. É um assunto bem mais amplo, nesse caso do amor interrompido. Eu posso fazer uma outra live falando sobre isso. Porque trata-se da separação da mãe, que é esse ser que nos gera, que é o nosso grande amor, né? A gente passa lá os 9 meses com ela. E representa muito sobre os nossos traumas, sobre as nossas dores, né? Como eu já falei, constelação é um processo que faz parte desse meu processo de despertar e conexão também.
mudou completamente a minha vida e por isso eu decidi estudar. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu abordei aquilo que eu queria. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui. Eu não vou me prolongar muito. Mas acho que é isso, né? Pode fazer perguntas pra você, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço com repetição, o que é meu, o que é do outro, quais as minhas qualidades e quais os meus pontos a desenvolver. Eu recomendo muito o mapa astral nesse processo. Para quem nunca fez o mapa, ele traz de uma riqueza, traz muitas informações que nos auxiliam, como os dons, talentos, um pouquinho de nossas características, como a gente se sente realizado, o que nos motiva também. Você pode usar em conjunção nesse processo de despertar. E é um processo que vale muito a pena, que é muito rico. É como se você, a gente chama, né, de abrir, você vai tirando véus, né, de ilusão, vai desvendando e vai ficando cada vez mais na sua essência, né? Quem é esse ser que te habita? Sem expectativa do outro, sem a validação, né, do mercado, coisas desse tipo. O que deixa a sua alma feliz? Oi, Lu! O que deixa a sua alma feliz? Falando de mapa astral, a Lu tá aqui, acabou de entrar, 12 do universo. A astróloga, tô falando aqui a importância do mapa astral, como ele pode auxiliar no nosso processo de despertar e de autoconhecimento. Me ajudou muito, trazer muita clareza sobre propósito, sobre aquilo que eu vim fazer aqui. E é isso. Eu já tô finalizando por aqui. Se vocês não têm nenhuma pergunta. É um processo rico, né? Como eu falei. Quanto mais clareza você tem de você, de quem você é, dos seus programas, das suas crenças que te impedem, né, de ir além. Você vai trabalhando isso com terapias alternativas, também em paralelo, né, da terapia com o profissional, psicólogo no caso. Trabalham em conjunto e vai curando essas camadas para chegar cada vez mais na essência. E é isso, meus amores. Eu agradeço a companhia de vocês e eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e aproveitem como for possível. Tá joia? Um beijo grande, então, e até a próxima. Até mais.